Ale, ontem estive lá, assim como Eduardo Panzi também esteve lá no Independência, e ontem, ao acabar o jogo, eu voltei para casa pensando assim, onde e o que nós vamos falar no programa amanhã, ou onde estão os erros do Atlético? Porque se a gente for analisar só a partida, a gente consegue pensar figuras individuais, ou de uma forma coletiva, analisando o jogo. Só que agora tá começando a ficar não só redundante, parece que a gente tá numa bicicleta ergométrica, que a gente vai pedalando e não vai saindo do lugar. Porque o Atlético tem culpado lá de cima até lá embaixo. De norte a sul, de leste a oeste, a gente começa a separar e dividir culpas e falar assim, se a gente analisar a partida do Patrick foi horrorosa. A partida do sistema ofensivo do Atlético inexiste. O de Santo fica igual um peru tonto correndo de um lado pro outro e a bola não consegue chegar. Esse esquema, o Rodrigo Santana olha para um banco, aí chama o Ricardo Oliveira, que também já não entrava há muito tempo. Então virou um samba do crioulo doido, aquela coisa louca, uma mistura que a gente começa a achar alguns para-raios para poder criticar, mas já está difícil diante de tanta coisa errada e de tanta coisa ruim. De planejamento, de diretoria, da presidência, do Rui Costa, o Rodrigo Santana, você sabe que, aliás, não sei se você escuta o programa, mas tem uma pessoa que gritava e pedia para deixar você trabalhar, era eu. Mas também deixei você trabalhar, e aí você também entra nessa bicicleta ergométrica, nesse ciclo vicioso, começa a errar às vezes numas substituições e parece que já não consegue extrair mais do time, atinge-se o platô. Aí quando você fala, não, mas o CJ, não é culpa só do Rodrigo Santana. Olha a qualidade do elenco, dos jogadores. Onde é que ele vai tirar alguma coisa? Aí também você começa, é verdade. Então, é um leque, é uma abertura do cardápio atleticano aqui, que eu não sei jamais aonde a gente tem que atacar. Por quê? A vitória do Ceará deu uma pequena maquiada, uma camuflada em um time que perdeu 6 seguidas, perdeu ontem de novo, e tudo leva a crer, futebol tudo pode mudar, mas tudo leva a crer que vão vir mais 3 tamancadas, porque se jogar o futebol que jogou ontem eu tive a oportunidade de ver Grêmio e Flamengo, eles jogam numa velocidade acima do que o Atlético joga, parece que são times assim, um joga em Minas, o outro joga na França. É uma velocidade, uma intensidade, uma qualidade absurda que eu falo, gente, não consigo ver isso no time do Atlético, não. E estou preocupado com o futebol mineiro, que patina, Cruzeiro patina fora de campo, dentro de campo, o Atlético não consegue também, tem salários atrasados lá também, né? Mas também patina dentro de campo, uma qualidade, e tá difícil achar responsáveis. Aliás, tá fácil. São os mesmos. Você pode pegar um compilado de responsáveis, mas eu acho que não só apontar responsáveis, Panzi, é tentar achar um caminho para sair dessa bicicleta ergométrica que citou o CJ. O Ale, a situação do Atlético ela é pior do que parece. E ela parece muito ruim, mas ela consegue ser pior do que parece. Eu costumo citar muito aqui o site de probabilidades da UFMG e alguns recortes que eles fazem. O recorte das 10 últimas rodadas, ele mostra muito bem o momento de cada uma das equipes, porque o campeonato é longo, mas as últimas 10 rodadas mostram muito o momento das equipes. E nas últimas 10 rodadas, o Atlético é o 17º do Campeonato Brasileiro. Ele somou 9 pontos nos últimos 30 que disputou. 9 pontos nos últimos 30 que disputou. Meu Deus. O Atlético tem exatamente 33,33,333 e por aí vai, de aproveitamento nas últimas 10 rodadas. Por exemplo, ele está atrás do Avaí, que somou 11 pontos. Ele está atrás do CSA, que somou 12 pontos. Ele está atrás do Fortaleza, que somou 11 pontos. Ele somou o mesmo número de pontos que Ceará e Cruzeiro nas últimas 10 rodadas. Então, o momento do Atlético no Campeonato Brasileiro, ele se iguala e ele é pior do que os piores times do Campeonato Brasileiro num geral. E eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai gostar, muita gente vai fazer cara feia, mas eu não me preocupo com isso. E é a minha opinião, ninguém precisa concordar com ela, mas o desempenho do Atlético em campo hoje é pior que o do Cruzeiro.
E a gente vem criticando muito o Cruzeiro, marretando muito, mas os jogos que o Cruzeiro fez, por exemplo, contra Palmeiras, contra Flamengo, e que perdeu, contra Goiás, que perdeu, e contra... Qual que foi o jogo que o Cruzeiro empatou? O Ceará. E contra o Ceará, que ele não venceu, o desempenho do Cruzeiro em campo foi melhor do que o do Atlético nos últimos jogos. Ainda que o Cruzeiro tenha perdido, mas o Atlético também, ainda que o Atlético tenha vencido o Ceará. Venceu o Ceará da maneira que venceu, o Ceará. Perdeu pro Vasco, gente, o Atlético tomou um chocolate do Vasco ontem. Os números da partida são muito parecidos. O Atlético teve pouco mais de posse de bola, foram 6 finalizações certas do Vasco contra 4 do Atlético. O número de passes trocados, o do Atlético foi um pouco superior ao do Vasco da Gama. Só que para quem assistiu o jogo, o Vasco deu um chocolate para cima do Atlético. O Atlético não viu a cor da bola. E o CJ citou um problema do Atlético, que é a solidão do centroavante. É impressionante. E, cara, até quando que a gente vai ficar criticando o centroavante do Atlético? Não tem jeito, não. Aí eu repito, e eu já falei isso outras vezes e foi muito criticado. Quando defendeu o Ricardo Oliveira, né? Até que ponto a culpa é do centroavante do Atlético? O CJ, que trabalhou no jogo ontem, e eu também, quando a gente tá no estádio, CJ, a gente tem uma visão mais ampla, né? Exato. A solidão do Di Santo no jogo de ontem, a distância do Di Santo pros jogadores de meio pro Otero. Aliás, quando o Atlético ia fazer a transição e o Vasco marcando lá na frente, ou seja, o Atlético ontem só jogou no chutão. E pra fazer a transição, Otero e Luan tinham que carregar a bola, porque ninguém se aproximava. Então eram carregadores de bola. O único que tentava sair tocando era o Casares, e como não conseguia, fez um jogo muito discreto, e eu não teria tirado o Casares em hipótese alguma do jogo de ontem. Não teria tirado o Casares de jeito nenhum. Ontem, quando ele saiu, eu tava me questionando também, mas por que o Casares? De novo. Ele tava mal, tudo bem. Mas por que ele de novo? Ele não tava bem, mas ele era o que tentava fazer algo mais lúcido. Ele não carregava a bola. Ele recebia a bola e tentava dar um passe, achar um companheiro. Dá uma velocidade. E ele achou em algumas vezes, principalmente no primeiro tempo. E o Rodrigo, pra mim, outra vez, eu não teria feito a alteração que ele fez. Em hipótese alguma, eu teria tirado o Casares. Ah, mas vocês vão ficar defendendo o Casares. Eu não tô defendendo o Casares. Falei que ele fez um jogo absolutamente discreto. Mas ele era um jogador que não tentava carregar a bola, como o Luan tentou ontem, como o Otero tentou. E eu não acho que o Luan e o Otero tentaram carregar a bola ontem porque são fominhas, delegados e prendem bola. É simplesmente porque não tinha ninguém perto. Aí eles tinham que sair correndo e carregando e tentar driblar e perdiam. O Atlético recuperava a bola e perdia a bola. E o Vasco no toque, marcando pressão. Por que o Atlético não consegue marcar pressão no adversário? É problema físico? O Atlético não tem condicionamento físico para fazer isso? Porque o Vasco fez durante 25 minutos do primeiro tempo, depois ele dá uma arrefecida, porque nenhum clube no mundo consegue marcar pressão nos 90 minutos. E o Atlético, nesse tempo que o Vasco deu aquela descansada, o Atlético não fez absolutamente nada. Não criou absolutamente nada. Não conseguiu aproximar ninguém do Di Santo lá na frente. E aí veio o segundo tempo, e o segundo tempo começou igual o primeiro, com o chocolate do Vasco pra cima do Atlético. E o Atlético achou um gol, sabe-se lá como, numa bola parada. E aí, o futebol não existe justiça, né? Mas nesse jogo de ontem a justiça veio a galope. Que em seguida, uma patricada. Nossa. E aí pênalti pro Vasco. E aí no finalzinho do jogo, a vitória merecida do Vasco, um resultado absolutamente justo. Aquele segundo gol do Vasco fez justiça ao melhor time da partida, numa outra patricada, um erro de tempo de bola. Gente, a partida do Patrick ontem foi medíocre. Aliás, medíocre é médio, né? Médio. Foi pífia, foi horrorosa. Foi uma das piores partidas que eu vi do Patrick. E olha que eu vim elogiando o Patrick aqui já algumas semanas atrás, né? Porque de semanas pra cá eu já venho dizendo que o Patrick... Aliás, eu já tinha até pedido o Guga de volta no time titular. Eu lido muito bem com essa questão de criticar e elogiar jogador. Uma semana eu elogio, se na outra ele for mal eu critico, não tô nem aí. Futebol é momento. E o momento do Patrick nas últimas semanas é ruim e ontem foi abaixo de qualquer crítica. Se tinha um jogador a ser substituído ontem, era o Patrick. E aí colocar o Ricardo Oliveira aos 43 minutos, ele ia entrar aos 39, mas o Ricardo Oliveira vive uma fase tão ruim que a bola levou 3 minutos e meio pra sair. E ele ficou parado na beira do campo. Colocar o Ricardo Oliveira aos 43 minutos, ô Rodrigo Santana, você vai me desculpar. Mas se colocasse aos 35 já não ia adiantar muito, porque você colocar 2 centroavantes lá na frente pra uma bola que não chega, cara, sinceramente,
A bola não tá chegando no centroavante. Os seus meias têm que carregar a bola de intermediária a intermediária. Você vai colocar o de centroavante pra quê? Qual o sentido? E aos 43 minutos do segundo tempo, então, ó, foi um festival de lambança do Atlético ontem. A vitória merecidíssima do Vasco da Gama. O momento do Atlético no Campeonato Brasileiro é o pior possível. O desempenho do Atlético consegue ser pior do que os dos últimos colocados. E eu repito, o futebol que o Atlético está jogando dentro de campo é pior que o do Cruzeiro, que a gente vem criticando aqui há tempos. O Atlético hoje joga um futebol pior que o do Cruzeiro. E a sequência do Atlético no Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Flamengo e Grêmio, pode colocar o Atlético a pouquíssimos pontos da zona do rebaixamento daqui a algumas rodadas. E a briga do Atlético hoje é real para ficar longe da zona do rebaixamento. E eu não considero o Atlético favorito contra ninguém. Não, mas não é. Porque depois tem um CSA em Alagoas, lá dá para ganhar. Com esse futebol, dá para ganhar o escambau. Não dá para ganhar coisa nenhuma do CSA jogando essa bolinha que o Atlético tem jogando. E se o Rodrigo não conseguir fazer o time render mais, aí, meu amigo, infelizmente, Rodrigo, aliás, a vida da diretoria do Atlético não é das mais fáceis, né? Porque tem quem? Vai mexer no bolso para contratar técnico caro? Também não sei.